tarde a todos. Hoje o programa tá muito legal. Hoje o programa está assim, mágico. Ele está assim, como eu diria... Quântico. Hoje a gente está recebendo aqui, com muita honra, muito prazer, o Fábio Chagas Barnabé. Ele é numerólogo e publicitário, mas hoje ele vai falar de numerologia. Exatamente. Numerologia é uma ciência que nos envolve. Os números estão no nosso DNA, estão no nosso cotidiano, estão no número da nossa casa, estão no nosso carro, estão em tudo, gente. E tudo isso tem uma influência muito grande na nossa vida. Como que a gente pode aproveitar melhor esse universo? Olha, nós trouxemos o mestre. Ele é um mestre. Além de tudo, ele é simpaticíssimo. Muito boa tarde, Fábio. Boa tarde, Maria Carmen. Muito bem-vindo. Obrigado pelas palavras de início. Coffee Break. Opa, obrigado pelo convite, obrigado para esse bate-papo gostoso que a gente vai ter aqui, né? Que passa rapidinho, mas a gente vai aproveitar ao máximo para comentar um pouquinho sobre numerologia e que tipos, o que ela pode ajudar a gente no dia a dia e tirar um pouco aquela capa esotérica que ela é tida, e ela é muito mais ciência do que as pessoas imaginam. Porque tem gente que pensa em numerologia é religião, né? Confundem, né? Muita gente faz essa confusão, porque ao longo do tempo ela foi muito associada, ela vai dizer coisas que às vezes as pessoas ou não querem ou não estão preparadas para saber, elas eram tidas como herméticas ou como ocultas. Mas ao longo do tempo a gente vai vendo que esse ranço histórico de coisa fechada foi caindo por terra, e ela é uma ciência onde se calcula, não é nada assim suposto, e sim calculado, e através desses cálculos é que a gente chega a informações que fazem com que a pessoa se conheça melhor. Aonde surgiu a numerologia? Então, a numerologia, ela surgiu desde do namoro do homem com os números, né? Então, desde o Egito, da Babilônia, a gente já sabe que existiam formas de lidar com os números. No Egito, cada número tinha uma associação com um deus. Eles eram politeístas. Então, a partir do momento que as associações de números iam revelar traços dos momentos das pessoas. Depois, no judaísmo, também através da Cabala, houve um sistema em que eles conseguiram compilar uma relação entre as letras do alfabeto hebraico com números. Ao longo da história também, até a tradição cristã, ela também se utilizava disso, até porque existe a Trindade, existe os 12 apóstolos, existem os 7 pecados capitais e as 7 virtudes. É verdade. Existe a dualidade de Deus, existe o triplo 6, existe os 12 apóstolos, existem também os 13... o 13º, o estigma de que seria o traidor por conta de Judas. Então, os três reis magos. Então, assim, sempre existe um paralelo, né, entre a numerologia e o homem. E nas épocas, elas foram sendo utilizadas. Então, tudo no universo está estruturado em números. Tudo. Sim. Então, de uma certa forma, cada cultura foi organizando de acordo com aquilo que eles acreditavam naquele momento. Então, se a gente for ver ao longo da história também, existiu o período em que a arquitetura era muito influenciada pelos números. Na Idade Média também. A Idade Média existe um movimento gótico em que todas as catedrais tinham números específicos de angulação e tudo mais. Na Idade Média também, a numerologia teve um caráter mais místico no aspecto de ser adivinhatório,
de ser como um oráculo. Com bruxaria, essas coisas. Com bruxaria, etc. Porque procuravam com esse foco. Né? Na antiguidade, outros tipos de numerologia existiram também. Existe até hoje, enfim, a numerologia chinesa, que é compilada pelo I Ching. Sim. Que são 64 caracteres, Isso. que são traços, né? Que são um misto de combinações entre traços contínuos, que são Yangs, e os traços cortados, que são Yin. E os traços Yang, eles são masculinos, tem força, tá ligado ao Sol e outros elementos. Assim como o Yin tem a ver com o posicionamento mais acolhedor, mais passivo, mais feminino. Invernal, mais feminino. Então, existe várias outras numerologias. É um campo muito vasto. Existe a tântrica, que tem a ver mais com a cultura oriental, com a cultura indiana. Mesmo na Índia, existiam cálculos de arquitetura que tinham a ver também com números que alguns eram auspiciosos e outros não tanto. E a arquitetura era influenciada por esses números que eram pré-calculados. Ainda é? Hoje nem tanto, mas já foi. Mas algumas filosofias dentro da Índia, algumas castas, ainda utilizam, assim como a astrologia védica, que é de cálculos. É uma outra forma. Então, assim, é muito rico. Existe também uma derivação, que não é um consenso ainda, mas da numerologia cigana. Porque os ciganos, uma parte saiu da Índia. Eu não sabia então, dessa. é uma outra forma, é a cultura cigana, que existe uma numerologia específica, que é muito focada nas lâminas de tarô, já que eles usam oráculo, e dentro das lâminas, eles acreditam nas vidas passadas, e as vidas passadas fazem com que determine o seu destino. Então, eles veem isso como um portal, né, para você se conhecer, e eles não baseiam muito na análise do nome, mas sim só na data de nascimento. Existe a numerologia Inca, existe a numerologia japonesa. Então existem várias derivações que sempre é um namoro, né, entre o homem e a tentativa de entender comportamentos, momentos, situações, fases da sua vida. Ou seja, a própria existência humana. A essência humana. E existe uma numerologia mais ocidentalizada, que é a que eu faço, que é a pitagórica, que vem da escola de Pitágoras. Grande Pitágoras. Pitágoras foi um filósofo e várias outras coisas, matemático, astrônomo, etc. E ele tinha uma escola, ele foi exilado um tempo, e quando ele voltou, ele fundou, e para quem fosse aluno dele, tinha que se preparar ainda com cursos de matemática, com cursos de outras naturezas, para começar a frequentar a escola que ele ministrava. E ele falava que era uma maneira de você descobrir a essência de Deus aqui no homem. Agora, em que ano que foi que Pitágoras fez essa exigência para os alunos? É por volta de 500 antes de Cristo. Eu não tinha Ou seja, 80. A gente não tinha nascido. Não tinha. Ainda não. Ainda não. Então, assim, ele acreditava que Deus conversava com a gente através dos números. Então, o número era um código. Eu acredito que Deus conversa com a gente através de números. Eu acredito. Apesar de todas essas variáveis da numerologia, né? Sim. Todas elas caem no mesmo fundamento, né? É verdade. Sim, exatamente. Todas elas caem no fundamento de você se conhecer e conhecer o momento que você está vivendo através de códigos que algumas culturas se assimilam de acordo com o que elas acreditam. Claro. Como eu falei dessas várias. Cada cultura vê da sua própria, assim como o idioma, vamos assim dizer. Com o seu olhar.
Exatamente. Né? Então, é muito adequado, essa interpretação dessa realidade tem a ver com essa inter-relação com o meio, com a cultura. Existem choques entre uma análise numerológica de uma cultura, por exemplo, a oriental com a ocidental, com a pitagórica, ou vão mais ou menos no mesmo fluxo? Vão mais ou menos no mesmo fluxo. Eu acho que o que diferencia um pouco é o enfoque que vai dar. Então, o enfoque ele vai estar muito banhado daquilo que a pessoa está querendo e ela acredita naquela crença. Então, isso é um ponto de vista meu. A numerologia cabalística, que também tem bastante, que ela é muito importante, ela é uma numerologia que, para quem pratica, para quem um pouco se aprofunda, ela tem traços muito deterministas. Ah, isso que eu ia lhe perguntar. Se a numerologia é determinista. Então, e aí que está um ponto que, no meu ponto de vista, eu não acredito que a numerologia seja para ser determinista. Para mim, eu acredito que a numerologia é para demonstrar uma tendência. Né? Como a gente vive hoje, sabe, cada vez mais que com o conhecimento você vai mudando a sua consciência, o seu estado de consciência. Uhum. E o seu olhar perante a realidade, perante os fatos, também vão mudando. Claro. Agora, quando eu vou e eu determino que vai acontecer tal coisa, ou que você vai ser daquela forma, eu estou entrando num campo perigoso que é influenciar o teu livre-arbítrio. Com certeza. Ainda que, por mais que seja uma sentença, você vai ter escolha se você acha ou não que quer seguir. Exatamente. Mas, em grande parte, as pessoas que vão procurar um autoconhecimento, elas estão numa fase geralmente crítica, que elas não sabem, elas não estão olhando uma Ficam saída. perdidas, né? É. Elas estão carentes em algum aspecto. E aí, quando eu dou um olhar muito sentenciador, ao invés de eu ajudar, eu posso fazer com que ela piore de estado. Sim, porque você impõe mais uma norma. Se eu falar para você, né, a numerologia cabalística tem vários, eles trabalham muito com números duplos, né? Ao invés do 6, então um 15, né? Ao invés do 13, o 4, o 13 e outras derivações. Então, se é 13, você vai ter a tendência a ter um acidente de carro, por exemplo. Será que o seu, né, pode ser uma tendência, mas a pessoa pode acontecer o acidente de carro, mas hoje sabe-se que pela quântica, se você ficar muito sugestionado com isso, você vai atrair o acidente de carro. Sim. Então, o enfoque que eu gosto de dar eu vou pincelar tendências. A gente vai para um breve intervalo comercial. Não saia daí, não mude de site, fica aí. Coffee Break volta já. Já. É isso aí, voltamos com o segundo bloco do programa Coffee Break. E hoje aqui com esse convidado muito especial, Fábio Chagas Barnabé, falando um pouquinho sobre o segredo dos números, o segredo das cores também, que ele acabou de falar, que influencia muito, né? Pois que eu não sabia disso aí. O número é uma cor. Exato. Agora, Fábio, me fala uma coisa. Aqui no Brasil, o que se usa mais? A numerologia cabalística ou a Pitágoras? Então, pela minha experiência, que eu percebo, é mais comum a pitagórica. Pitagórica, desculpa. Aqui tem base com Pitágoras. Por quê? Porque ela é mais... ela é baseada no nosso alfabeto corrente aqui do Brasil. A cabalística, ela também é bastante usada, só que ela é mais entendida como algo mais fechado pelas pessoas. Ela é mais complicada, a cabalística, do que decodificaram o alfabeto hebraico para as letras ocidentais. Então, nessa decodificação,
você pode ter uma interpretação que seja um pouco equivocada. E aí é uma responsabilidade, né? A pessoa, você vai, por exemplo, num estudo pessoal, a pessoa são números e características que você vai passar que, pelo menos nessa existência, vai ser contínuo. É verdade. E aí, aquilo, às vezes a pessoa tem um traço e, de repente, numa interpretação, ela está totalmente equivocada. Como que isso vai ser um impacto na autoestima dela? Exatamente. Ou como que ela vai se ver a partir desse aspecto tão diferente que está se falando no estudo? Deve o ser trabalho difícil. É um trabalho, conflito, né? Exatamente. É um conflito. O trabalho é para agregar. Então, para agregar no aspecto de que ela, na verdade, desenvolva a sua essência. Uhum. E não algo que, no fim, complique o seu entendimento de essência. Então, eu já vi casos de pessoas que, com a interpretação de cabalística, ficaram com mais dúvida. Nossa. Porque também tem vamos assim Tem dizer... o fator cultural. Tem o fator cultural. Então, para a pessoa que seja judia... Que é muito antigo, é uma coisa arcaica, é atávico. Entendeu? É atávico. Então, assim, é como equilíbrio de assinatura. Né? Existem pessoas que têm um equilíbrio pela cabalística. E eu sempre falo, não existe certo, não existe errado. O que existe é afinidade e também se aquilo vai trazer uma mudança daquilo que você quer. Ou seja, um equilíbrio. Um equilíbrio. Depois de um tempo, olha, eu utilizei e eu percebi de sensação, porque no fim, a nossa vida é feita de sensações. Sim. Então, eu tive uma sensação que as coisas ficaram mais fáceis. Coisas que estavam para resolver, resolveram. Ótimo. Então, isso, para esse momento, é perfeito. Sabe o que eu queria agora? Um pouco de purpurina. Assim, tem duas coisas. Se você poderia citar, por favor, algum exemplo prático de pessoas famosas. E a segunda perguntinha, se vocês me permitem também, se você pode citar algumas datas assim que aconteceram assim, na humanidade, tipo 11 do 11 tal coisa, se esses dois 11 marcam alguma coisa ou não, né? Porque me parece que eu sou 11, porque a soma da minha... andei fazendo assim, né, rudimentarmente. A soma do meu nome de batismo é 11 e da minha data de nascimento é 11. Misericórdia divina. E nem tem esse mito que falaram em 2012, que ia ter todo acabar aquele... o mundo, acabar né? o mundo, explodir, não sei o que lá. 2012. 2012. É verdade, 2012 até passou também. aquele filme, teve até o filme. Existe, eu acho que aí é um movimento de humanidade, né? Que também são ciclos. Então, sempre quando há uma passagem de ciclo, existe toda uma mística, porque faz parte também da curiosidade, eu acho que do imaginário coletivo da humanidade. Então, o ano 2000, a gente passou por uma fase que... Né? Antes eram os 1900, 1000 e alguma coisa, que começava com 1. A partir do ano 2000, a gente começa numa época em que é o que já está acontecendo, em que a gente vai precisar de parcerias. Sim. A gente vai precisar não só ser ativo, mas ser também receptivo. A gente fazer as coisas mais pensando no outro, com o outro, e não só eu comigo, eu vou fazer por mim mesmo. Então, é uma fase que vai ser esse milênio. Então, já começou. Já houve essa quebra de paradigma. 2012, assim, se a gente destrinchar um número, ele era um número que 12 com mais 2 dá 14, que dá 5. Então, é um número, de novo, que seria para um novo equilíbrio. Né? Então, tem relação, se eu não me engano, aquele grande tsunami que aconteceu foi em 2012. Exatamente. Então, uma reacomodação, porque, de novo, voltando à quântica, tudo está ligado. Por mais que a gente ache que não está ligado, nós estamos todos interconectados. Sim. Então, são mudanças, né? Eu não tenho a pretensão de explicar as mudanças que estão planetárias, mas a gente está vendo aí reacomodações das energias básicas, né? O fogo, o ar, a terra. Sim. E
para ter um reequilíbrio. Existem várias filosofias, linhas, que aí a pessoa pode buscar. Eu, pela numerologia, eu vejo por aí. Está o começo de um reequilíbrio. E esse reequilíbrio está custando, vamos dizer. Tá, porque existe uma resistência da humanidade que está muito bem acomodada. Exatamente. Onde é que fica meu ego? Exatamente. Mas Meu tudo bem-estar. aqui. Nunca teve uma seca nessa dimensão. Pois é. E aí, vai O que passar? essa Vai seca passar. está nos trazendo? O que ela quer nos Um dizer? aprendizado. Não é? Exatamente. Exatamente isso, ser mais solidário com todo mundo, Exatamente. dividir. Uma consciência. Exatamente, a consciência. Consciência de uso. Consciência de Né? uso, Consciência consumo. de que eu afeto também aquele todo. Exatamente. E não só, peraí, eu vou ter aqui no meu... eu vou aqui, não quero... dane-se. Não, pode ver que os movimentos estão cada vez mais... As restrições, Sim, as elas estão em restrições massa nos para que as levam- pessoas vejam que estamos ligados. Pois é. Agora um pouquinho de purpurina, tá? Sim. Tá. Cita algumas personalidades que têm números assim interessantes. Então, Mas coisa boa. rapidamente, por exemplo, Albert Einstein, ele tinha uma data de nascimento que a soma dava 33. E 33 é tido como um número mestre de grande genialidade. E foi o que ele foi. Foi. E ele nasceu num dia 14, que era um dia de também equilíbrio, mas que exige um equilíbrio maior. E sabe-se que na história dele, ele no início, na escola, ele nem ia bem. Inclusive ele não era nem bom de matemática. Ele era né? meio mal entendido. Então, é uma pincelada de um famoso. Né? Depois, no outro programa, eu posso falar mais detalhadamente de outras personalidades. No outro programa. Né? Pois é. A Rainha Elizabeth, ou então o nosso... Qualquer outra. Outros assim. polêmicos, né? E aí eu posso trazer. Dos mais assim conhecidos, por exemplo, a Amy Winehouse, né? Sim. Ela tinha um nome dela, um nome que ela divulgava, Amy Winehouse, também somava 14, que reduzido dá 5. E 14 é um número que exige muito equilíbrio, mais do que o normal, do que um 5. E ela não conseguiu, porque ela tinha outros números ao longo do estudo dela que também eram 5. Então, quando você tem mais do mesma energia, você concentra. Como é feita essa somatória desses números aí? Você pega cada letra, né, e tem um número correspondente, e aí você vai agrupando de acordo com algumas áreas. Então, só a soma de vogais, só a soma de consoantes, o número de letras do primeiro nome, a vogal, a primeira consoante. Todas essas características querem dizer um aspecto. Perfeito. Pessoa que está lá em casa, por exemplo, que as pessoas estão assistindo a gente, Sim. eles podem fazer através da data do nascimento deles? Pode. Ora. Só você somar cada número e depois no final reduzir para um número de um dígito só. Né? Então você vai somando e aí você vai saber esse número da data de nascimento é o número que chama-se lição de vida, que é o que a pessoa veio aprender ao longo da vida dela. Existem números, por exemplo, você falou 33 do Albert Einstein, se você somar 3 mais 3 dão 6. Dá 6. E o 22 e 11 parece que são os mestres. São os números mestres. São né? números que são uma oitava acima dos números simples. Então, como eles são uma oitava acima, eles são uma energia um pouco mais elevada, que se a pessoa consegue manter um equilíbrio, ela vai ter um resultado maior. Então, 11 e 11 é uma grande concentração. É aquilo, né? O 11 é um número de inspiração, é um número que pode também trazer prosperidade em vários níveis, no positivo. No negativo, é a destruição. Veja o 11 de setembro. Ou seja, ele tem alto potencial. Como tudo na vida, tem a dualidade. Tem um positivo e tem o negativo. E o 22 e o 33 também tem? Também. Então, o 22, existe o super, né? Quem é 22 no positivo é uma pessoa que tem alto poder de realização. Ele pode ter um magnetismo muito grande.
Ele pode ser uma pessoa que tem uma visão muito além do que uma média. Um Bill Gates, por exemplo. Por exemplo, eu não sei quais os números dele, mas, por exemplo, sim. Agora, personalidades mais atuais, que até mudaram, que você vê pela mídia, que tem só um detalhezinho, por exemplo, a Paola Oliveira. Ela pôs um L e ela transformou o nome dela num 11. Ah. Pode perceber, é um número que ela está mais em visibilidade. Ela praticamente só fez protagonistas. A Sharon Menezes trocou um S e pôs um Z. Também Sharon 11. Então são detalhes que assim, pode passar, é besteira, mas o nome é uma vibração. E aí você usa uma vibração que é mais favorável para que as coisas aconteçam. Interessante isso. Vamos mudar nosso nome, Maria Carmen? Vamos, né? Depois a gente confabula. Depois a fazer um gente... estudo. Depois terminou o programa, a gente Me diz uma coisa, vai você falou conversar. agora em estudo. Esse Sim. estudo é muito detalhado, é muito demorado esse estudo? Por exemplo, a pessoa vai lá se consultar com você. Não. Quanto tempo leva esse estudo? Não, assim, de quando a pessoa requisita, se ela pedir um arquivo, né, físico, em PDF, em 3, 4 dias eu envio para a pessoa escrito. Né, existe, assim, eu posso atender por Skype e tal, que é mais tranquilo, e tem gente que não quer o arquivo, ela quer saber mais e depois ela quer o arquivo. O teu site, para quem quiser consultar? O meu site é fabiobarnabé, 2Bs no final.com. Lá tem o meu e-mail, lá tem as formas de estudos, são bem fáceis, bem práticos, e tem várias formas, enfim, para a pessoa conseguir, né, se atualizar e ver o que ela quer para aquele momento. Às vezes ela quer um estudo para saber o momento dela. Ó, semana que vem a gente volta e não esqueça, esse programa vai estar disponível logo mais lá no YouTube, né, Maria Carmen? Exatamente. Você pode conferir outra vez e pega o e-mail dele, você que perdeu alguma coisa assim, né? Olha, e os nossos amigos da Latinoamérica que estão nos vendo, nós fazemos o release em castelhano para que vocês lo entendam. Muchísimas gracias. Tchau. América.